Ouvintes da Continental, lembrando a vocês que essa semana o que me chamou a atenção foi a questão que se refere a essa briguinha mentirosa entre súditos do governo do estado e súditos da prefeitura de Campos. Nós sabemos que tanto o governo do estado quanto a prefeitura de Campos estão os dois falidos, todos os dois quebrados por falta de gestão, por falta de administração. A gestão Fernando Pezão e Francisco Dornelles não tem diferença nenhuma para a gestão Rosinha, Garotinho e Chicão. Até porque quem criou o Pezão foi a Rosinha. Quem criou Sérgio Cabral também foi a Rosinha. Então, na verdade, é tudo um grupo só de pessoas que não sabem gerir dinheiro público. Ponto. Isso é uma questão básica com relação a isso. Lembrando também que a nossa prefeita foi uma das primeiras que declarou estado de emergência econômica, ou seja, o popular quebradeira. A cidade hoje é uma cidade que passa por problemas seríssimos. Nós temos mais de 22 mil desempregados, nós temos os hospitais públicos de Campos, HGG e Ferreira Machado, precisando de tudo. Nós temos aí muita gente passando necessidade, sem água potável em muitos lugares, esgoto tratado também é outra coisa terrível, que infelizmente não tem em vários lugares. Falta ambulância em muitas localidades, principalmente as mais distantes. E até hoje os 109 milhões de reais que desapareceram dos cofres públicos da prefeitura, até hoje ninguém deu satisfação. Então, esse é o retrato. E o governo do estado a mesma coisa, teve a coragem de atrasar salário de aposentado, salário de funcionário. Olha que o sonho de todo mundo era conquistar um emprego estável, né? Concursado, a certeza do dinheiro todo mês, tudo certinho, até isso acabou. Então, o governo do estado e a prefeitura de Campos não podem, ninguém de lá falar de cá nem daqui, falar para lá. E esse é o grande problema. Nós estamos aí diante de uma eleição municipal seríssima para o município de Campos, que ocorrerá em primeiro turno no dia 2 de outubro. E tanto os políticos daqui, como os políticos de lá, ao invés de discutirem as questões do município, da onde a gente mora, ficam nesse jogo ridículo, nesse jogo falso, entre se você é ruim em Campos, por que você apoiou o governo do estado? Se você é ruim no governo do estado, por que apoiou de Campos? Isso aí é um desserviço para a população. Todo mundo sabe que os maiores problemas de Campos são principalmente a educação e a saúde. Sem educação, não há possibilidade do município de Campos crescer. E não é só uma falha do governo Rosinha, de alguns outros governos também. Nós estarmos nas últimas colocações do índice de educação básica é algo surreal. É um absurdo, é uma pouca vergonha. Uma geração inteira de alunos já estão com a sua vida laborativa comprometida. Porque quem não tem estudo, dificilmente arruma trabalho. Quem tem estudo para arrumar trabalho já está difícil, quanto mais sem os dois. E o resultado disso são ruas e mais ruas, esquinas e mais esquinas do nosso município, com muito jovem ou se drogando, soltando pipa, olhando para o teto, porque não tem o que fazer. Aí você vai conversar com gente de camada social mais alta, fala assim, mas isso não afeta a gente, não afeta você, mas de repente se você parar no sinal de trânsito pode ser assaltado. Aí você fala, Cláudio, nem todo pobre é ladrão, não é não, mas todo mundo passa necessidade. Então, uma mãe que tem 7 filhos em casa passando fome, ela vai pra rua arrumar um jeito de botar comida dentro de casa. E falo isso porque conheço uma moça, que eu vou me preservar e dizer o nome dela, que ajuda 270 famílias aqui em Campos, e uma vez ela foi chamada, Narciso está aqui para não me desmentir, para tirar um seio de mulher putrefado dentro de uma panela que a mãe ia dar de comer para os filhos. Então, foi avisada antes. Então, em Campos tem fome e muita fome, tá? Só que essa fome não aparece nas páginas oficiais da Prefeitura de Campos porque não interessa. E também não interessa a Prefeitura de Campos tirar muito essas pessoas da miséria. Porque quanto mais pessoas independentes, quanto mais pessoas com a barriga cheia e com carteira de trabalho assinada, mais difícil o assistencialismo. Mais difícil você conter a opinião, o porquê, o como e o quando. Né? Então, quanto mais pessoas independentes, melhor. E o que os candidatos a vereador
e os candidatos a prefeito de Campos precisam fazer é isso. Botar a cara na reta e dizer, nós não queremos vocês escravos a vida inteira. Vereador tem que passar na rua e olhar para um ex-eleitor e falar assim, caramba, cara, encontrei você numa necessidade grande há 3 anos, hoje você é um microempresário, cara. Ele vai continuar votando em você. Só que vota em você com muito mais dignidade. Essa história de vereador e candidato a vereador mentir que é pobre, vai lá pro interior, bota roupa escarçada, vai de cabelo despenteado, aí quando vai num restaurante bom, fica com vergonha de tirar foto, porque essa foto não pode aparecer lá no interior, porque lá no interior ele é pobre, aqui ele é rico. Isso é palhaçada. Você tem que ir lá pro interior e dizer, ó, você tem direito a ter um carro, você tem direito a se vestir melhor, você tem direito a comer melhor e você tem direito a crescer. Campos hoje tem mais de 10 mil pessoas vivendo do cheque cidadão. Cheque cidadão é ruim? Não. Você é contra matar a fome de quem precisa? Também não. Agora, o que não pode é pessoas ficarem a vida inteira recebendo cheque cidadão. Cheque cidadão é para você receber, por exemplo, 2 anos, aí a pessoa vai dizer, mas Cláudio, não tenho profissão, o que eu faço? Vou te migrar para Secretaria de Trabalho e Renda. Você vai aprender a ser um cabeleireiro, vai aprender a ser um cozinheiro, uma pessoa que trabalha com alimentação, vai aprender a ser um motorista, vai aprender a ser enfim, várias profissões. E depois você vai para a rua trabalhar. Para outros entrarem no seu lugar, e aí daqui a 10 anos, a gente vai ter um monte de gente com profissão individual e votando com mais prazer. Essa é a grande questão. O problema é que muitos candidatos se acostumaram a dar doses homeopáticas para o eleitor. Né? O cara está passando fome, ele vai lá, segura 3 dias, mas se der independência ele não pode. Pega aquele remédio de diabetes, pega as cartelinhas, dá 5 remédios. Não, vamos dar tudo. Não, dá tudo não. Se der tudo, regula a diabetes dele, não vai pedir mais. Pega a cartelinha de remédio de pressão, faz a mesma coisa. Regula a pressão dele, mas deixa ela subir de novo, para depois a gente chegar de novo e dar. Mas o dinheiro e a condição de trabalho para aquela pessoa não precisar, isso ninguém quer dar. Então, o que nós precisamos é isso aí, fortalecer a educação do município, uma educação vergonhosa, que os professores passam todos os tipos de necessidade possível, até papel higiênico compra para dentro de escola, e não adianta pegar essa mentira de dizer que a culpa é dos royalties. Isso é outra mentira. Sabe por que é mentira? O marido da prefeita diz por aí, o royalties era sempre a $100 o barril. Agora caiu, por isso que nós estamos nessa crise. Há 15 anos o preço do barril só teve acima de $100 3 vezes. Então a gente sempre trabalhou na faixa de 50 e pouco. Então isso é mentira. A coincidência maior é que até novembro de 2014, nós estamos em 16, não é isso? 2014, Campos era o Walt Disney. Não tinha crise, não tinha desemprego, não tinha problema, não tinha nada. Coincidentemente, depois que o grupo político que administra o município e que sairá no final do ano perdeu as eleições para o governo do estado, o caos se iniciou. Então, isso é uma coisa para ser analisada. Então, você que quer ser candidato a vereador, você que quer ser candidato a prefeito, precisa ter um pouco mais de vergonha. De vergonha, estudar o município, parar de mentir, porque isso é fraude eleitoral, e começar a respeitar a população de Campos. E a população de Campos precisa saber que quem manda no processo eleitoral é ela, não é o candidato. O candidato só tem seu próprio voto. Quem vem para votar são vocês. Então a grande arma do eleitor ainda é o título eleitoral. E aí eu volto a pedir. Segundo pesquisas, por mais que os pré-candidatos ralem atrás do voto, mais de 50% vão escolher voto no dia e se bobear nem vão votar. Então, nós precisamos que vocês continuem exercendo a democracia, mas aprendam a separar o joio do trigo. Milhões de pessoas vão bater na porta de vocês pegando mentira, prometendo emprego, prometendo um monte de coisa que sequer é competência de vereador. Então, a única coisa que o governo não tira da gente é o conhecimento. Se ele quiser hoje, ele bota a gente nu na rua, mas não tira o nosso conhecimento. Então, quanto mais informação, melhor. E, infelizmente, nós temos um município que perdeu o rumo pela ganância.
mais de 80% das empresas que prestam serviço para Campos não são de Campos. Uma prova dela é o próprio Cheque Cidadão, uma empresa Trivale de Belo Horizonte. E por aí vai, a gente ficaria o programa inteiro só falando das empresas de fora. Nós temos uma prefeitura ainda inchada, com mais de 1.600 cargos de confiança, gente ganhando muito, podendo estar na iniciativa privada, incentivando o mercado. Nós temos obras paradas em tudo quanto é lugar e obras mal feitas, como a Beira Valão, que é a maior privada a céu aberto do país. Mais de 80 milhões, a única coisa que precisava fazer não fizeram. Dragagem. Limpar aquilo ali que um dia já foi até navegável. Então, há uma necessidade de se prestar muita atenção. Esse ano não é um ano para brincadeira. É um ano importantíssimo para o nosso município. Nós passamos uma crise grande, precisamos de menos politicagem, mais debate e a colocação de pessoas que saibam principalmente o que é economia. O ano que vem ainda é um ano de muito sacrifício. A prefeita Rosinha vai deixar para o próximo prefeito R$1 bilhão só em folha de pagamento. Sabe para que ela vai fazer isso? Para ela poder ir para o rádio enquanto oposição e começar a meter o pau no prefeito que tiver. É para isso, porque em Campos eles não vão morar mais. Como é que uma HGG em frangalhos e a prefeita tem a coragem de pegar a administração do restaurante popular? Sabe por causa de quê? Já está pensando no governo do estado de novo. Já está pensando no governo do estado de novo. Então, se você tem uma HGG que falta luva, UTI, maca, falta tudo, não se investe na HGG não, pega o restaurante popular, que é do governo do estado. Deixa o governo do estado quebrar com os dele. Nós já estamos quebrados. Nós já estamos quebrados. E ainda vamos absorver prédios públicos estaduais, né? Só que o discurso é outro. O discurso é para salvar o estado. O discurso é messiânico, né? Quer voltar atravessando a Baía da Guanabara andando por cima da água, né? Atravessando a Baía da Guanabara, como se fosse o Messias voltando para a capital. É isso que tem que acabar. Que Deus permita até que a travessia de ida ocorra, né? Mas na volta, faça como fez com o exército de Israel, né? Na volta sempre tem um pedágio. Na volta sempre tem um pedágio. Então vocês precisam entender que esse ano não é um ano de brincadeira. Tem que cobrar. O cara quer ser pré-candidato a vereador, a prefeito, bota do seu lado, bota o cara para suar. Você sabe como é que está a educação? Sabe como é que está a saúde? Sabe quais são os investimentos? Sabe o que está faltando no nosso município? Rosinha esqueceu de fazer o que o urso sempre faz antes do inverno. Né? Sai aí colhendo comida, colhendo tudo, enche tudo, porque no inverno não consegue nem sair. Ficou a vida inteira financiando viagem para o Rio de manifestação para o Palácio da Guanabara, para isso e aquilo, por causa dos royalties. E os royalties nunca foi e nunca será uma verba fixa, é uma verba temporária mediante indenização. O que teríamos que fazer é incentivar ISS, IPTU, e isso ninguém fez. Se você parar para pensar, a primeira coisa que o prefeito precisa fazer ano que vem é reconhecer que Campos nunca foi cidade rica. Ué, Cláudio, como é que não? Ué, se você tirar o royalties, qual é a renda per capita do município de Campos? De cidade da África. Renda per capita pequena. Campos não é cidade rica. Campos é uma cidade pobre que precisa se reconstruir. Se reconstruir. Até pro Porto do Açu a turma foi para pegar uma beiradinha no sucesso do Porto do Açu. Que é um investimento que todo mundo político contrário meteu o pau, mas pode ser o investimento que pode salvar toda a região. E o que eu falo é só Zona Barra não. Zona Barra, Campos, Macaé, Rio das Ostras, Cabo Frio. Tudo isso pode estar na mão do Porto do Açu. Então quem é político de verdade, não fica procurando quem é o pai da criança do Porto do Açu, não. Incentiva o Porto do Açu a crescer. Porque quando o Eike Batista era milionário, ele ganhou o prêmio, ele era recebido por todo mundo. Barão do Aço. Barão do Aço. Agora, a situação é outra. Então o que eu quero deixar para vocês é que vocês pensem muito bem, porque política não é brincadeira. Eu fui dar uma palestra num CIEP em Guarulhos, e quando eu falei de política, uma menina chegou e falou assim, eu odeio política. Eu falei assim, você está errada, não estou não, eu odeio política. Eu falei, você não odeia política, você odeia politicagem.
Aí ela, por que você está falando isso? Ué, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, você faz política? Eu nunca fiz política. Faz. O preço da pasta de dente que você usa, do sabonete, do gás que você paga, do táxi que você pega, da roupa que você usa, do salário seu, se vai aumentar ou não. Como é que você não faz política? Faz. O problema nosso hoje é que nós estamos passando de uma crise moral e ética muito grande. E precisa continuar. Tem que botar na cadeia quem tem que ir para a cadeia mesmo. Fez coisa errada, tem que dançar. E toda crise a gente sai mais forte. Deus sempre falou, dos desertos ou você é promovido ou você é corrigido. A prefeitura precisa fazer isso, o Estado e a União também. Esse ranço tem que ir embora para renascer coisas novas. Isso tudo vai ocorrer nesse pleito eleitoral? Claro que não. Não vai. Mas a gente precisa dar o primeiro passo. O primeiro passo é todo mundo passar a gostar de política de verdade. E isso só está acontecendo porque está doendo no bolso. Foi igual a época do Código de Trânsito. Ninguém respeitava. Quando as multas começaram a apertar no bolso, todo mundo começou a botar cinto. É o que está acontecendo agora. A maioria detestava a política. Aparecia um político há 3 anos, cortava, não assistia nada. Agora está todo mundo interessado. Sabe por causa de quê? Porque está doendo no bolso, está fazendo falta no carrinho de compra, está faltando comida na mesa. Aí, meu amigo, quando toca no bem essencial, vai todo mundo agora discutir política. Então esse é o grande momento. O grande momento de sair dessa crise com hombridade, com respeito, com responsabilidade. Agora, temos que fazer a nossa parte. Ir para a praia e deixar de votar e voltar orgulhoso dizendo, ah, eu nem fui para a praia. Está errado, porque no dia seguinte você já está sofrendo as consequências do teu erro. Pegue seu título eleitoral e faça com que ele seja uma arma poderosa. Mas você precisa de informação. Busque as pessoas que podem realmente informar a você o que acontece no nosso município. O município passa pela pior crise financeira da sua história. E, infelizmente, a prefeita, mesmo sendo ex-governadora de estado, não conseguiu fazer algo melhor. Fez alguma coisa? Claro que fez. Todo governo fez. Todos os governos têm suas marcas. Mas ela não conseguiu fazer o que todos nós esperávamos, que o município crescesse. O município de Campos não cresceu. Ele vem regredindo por uma briga de bipolaridade entre garotistas e arnaldistas. Isso tem que acabar. Eles não são donos da cidade. Os prefeitos saem e a prefeitura fica. O grande patrimônio do município é o seu cidadão. Aquele que acorda e dorme suando a camisa para pagar imposto. Esse sim é o que manda na prefeitura, é esse que manda na Câmara de Vereadores. Então eu queria finalizar deixando uma mensagem para vocês. Nada como um dia atrás do outro. Só que quem vai fazer essa diferença é você que é eleitor. Dia 2 de outubro, levante a cabeça, vá para as urnas e tenha responsabilidade, porque o voto é secreto, mas a consequência ela é pública.